O milionário ignora que seu filho mendigo negro salva a menina sozinha na rua em ato inesperado. A noite em São Paulo caía pesada, fria e cortante, enquanto a chuva fina batia incessante nas janelas do arranha-céu. Lá em cima, na penumbra do escritório luxuoso, Maurício ajustava os óculos frios, encarando telas repletas de números e contratos. Cada cifra era uma batalha, cada clique um passo para manter seu império sólido. Ele era conhecido por sua postura fria, austera, impecável, um homem que não deixava nada fugir do controle. Mas, naquela noite, dentro daquele tanque de vidro que lia a cidade como um tabuleiro de xadrez, um nó apertava sua garganta. Um vazio silencioso, mas cruel, oriundo de uma distância impossível de fechar. A distância de um filho que ele preferiu esquecer. Lá embaixo, encostado numa parede descorada, Rafael tremia com o corpo envolto em roupas gastas, molhadas pela garoa implacável. Filho negro do milionário, invisível para o mundo brilhante. Uma mentira dolorosa desmoronava em silêncio. Ele, o dono do controle absoluto, descobria que Rafael existia não só na rua, mas naquela ação que ele jamais quis enxergar. O choque foi profundo, um terremoto que derrubava as paredes invisíveis da negação. Os fantasmas de segredos antigos e medos não confessados surgiam, ameaçando romper o equilíbrio que Maurício demorou tanto para construir. O silêncio de sua alma gritava. Mas antes que pudesse pensar em consertar, um nome desconhecido começou a circular nas sombras. Um inimigo oculto, habituado a explorar sofrimento e fraqueza para ganhar seus jogos sujos. Ele viu a fissura e não demoraria a usá-la. As peças do tabuleiro se mexiam rápido. Maurício estava cercado. Entre revelar a verdade, enfrentar suas dores e enfrentar o homem misterioso que se aproximava sorrateiro, um dilema cruel criava uma tensão sufocante. No alto daquele prédio, a chuva continuava caindo, e dentro daquele coração dividido, uma pergunta queimava. Será? Lá embaixo, no meio daquele prédio elegante, a verdade parecia doer mais que a tempestade. Antes que Maurício pudesse se mover, o silêncio foi rasgado por um grito que veio do corredor. Uma voz feminina, desesperada, cheia de pânico. Ele se virou apressado, encontrando Cláudia, a governanta da casa, com os olhos arregalados, o rosto pálido, segurando algo que brilhava sob a luz do teto. Era um envelope grande, amassado, o tipo usado para documentos oficiais. Ela o estendia com as duas mãos, tremendo. Maurício, falou, a voz falhando, você precisa ver isso, agora! Com os dedos quase paralisados, ele abriu. Dentro, um conjunto de fotos. Não eram fotos quaisquer. Eram imagens em alta definição, cruéis de tão reais. Retratavam Rafael, sim, mas não naquele mendigo com coragem que a cidade começava a respeitar. Mostravam Rafael sujo, sim, mas de outro jeito. Ele estava em cenas que chocavam pela brutalidade, envolvido em confusões pesadas, cercado por pessoas que disparavam olhares frios, segurando dinheiro sujo, em um beco escuro com marcas de luta, feridas abertas na pele. Um mundo que Maurício jamais quis imaginar. E havia mais. Entre as imagens, havia um documento com um nome que ele nunca ouvira antes. Solução Campos. Um nome ligado a uma rede que promovia a exploração, drogas e violência em várias partes da cidade. Investigada há anos, mas entranhada demais para ser tocada. No meio das fotos, uma anotação escrita à mão. Rafael está envolvido. Não é herói, é cúmplice. A verdade toda vem à tona, e com ela, seu império ruirá. Cuidado! Maurício sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu filho não era só a vítima. Não era só o garoto invisível salvando uma menina. Ele era parte de algo muito mais sombrio. Algo que poderia destruir tudo em que trabalhou durante a vida inteira. A cabeça latejava, a garganta queimava.
As paredes daquele escritório, que antes protegiam seu reino, agora pareciam um cárcere, onde a mentira, até então silenciosa, podia se tornar um grito incontrolável. E antes que ele pudesse pedir um tempo, a porta se abriu violentamente. 2 homens de terno e gravata entraram. O rosto de um deles era gelado, o olhar cruel, familiar de quando Maurício enfrentava seus piores inimigos. Maurício, disse o homem com um sorriso surdo, acho que está na hora de conversarmos sobre Solução Campos e o que seu filho realmente faz à noite. O dinheiro, o poder, a luta para esconder aquele passado sujo. Tudo começou a desfazer como um castelo de cartas no meio do vendaval. Maurício olhou para o teto, tentando se segurar. As peças não se encaixaram. Também não sabia se podia. E no fundo daquele buraco, uma única certeza queimava. Alguém que ele julgava controlar estava manipulando tudo. E a vida dele, sua família, tinha acabado de virar o jogo para um perigo que ia além do que ele podia imaginar. E enquanto a chuva finalmente cansava lá fora, um silêncio pesado caiu no escritório. Um silêncio que dizia: nada será mais como antes. E agora? Agora era preciso lutar contra um inimigo invisível. Mas a pergunta que queimava no peito de Maurício era só uma: quem, afinal, estava usando Rafael? E por quê? O alarme do celular tocou de novo. Uma mensagem apareceu. Uma palavra: cuidado! E a cidade? A cidade continuava escura, pronta para engolir tudo. O jogo não estava perto do fim. Estava só começando. O celular voltou a vibrar, o alarme insistente cortando o silêncio como uma faca. Maurício encarava a tela, a palavra cuidado, piscando em um fundo preto que parecia engolir a luz do escritório. Ele mal teve tempo de pensar quando a porta foi derrubada com violência. 2 policiais, rosto fechado, entraram sem cerimônia. Um deles segurava um envelope grosso. O ar ficou mais denso, apertado. O primeiro falou, voz dura, sussurrada quase por força da gravidade da situação. Tenho uma pessoa aqui para ver o senhor. Algo urgente. Maurício engoliu em seco, a garganta seca a areia. O braço dele estremeceu, a mão tremendo ao repousar no braço da cadeira. Tenta respirar, mas parecia engasgado pelo medo que rodava na sala. Antes que pudesse perguntar quem era, o homem à porta empurrou outro junto. Era Rafael. Molhado, sujo, olhos profundamente cansados, mas carregados de uma ferocidade que ninguém, nem mesmo Maurício, jamais tinha visto. O garoto fez um movimento brusco, entrando no escritório. Os passos rápidos e erráticos. Pai! Falou, voz rouca, quase um grito abafado pela emoção. A coisa é muito pior do que você imagina. Maurício não teve sequer tempo de responder. No instante seguinte, a terceira pessoa apareceu atrás de Rafael. Era a menina que ele havia salvado há poucos dias. Olhos ainda ampliados, rosto marcado pela chuva e pelo medo que nunca conseguiu apagar. Ela segurava com força um papel amassado. Pai, isso é para você, disse a voz trêmula. Maurício pegou o papel, a mão quase paralisada. Era um documento oficial, uma certidão de nascimento, amassada de tanto ser manuseada. Ele olhou para cima, olhos fixos nos de Rafael, que agora estavam quase desesperados, e depois para a menina, que segurava firme a mão dele, como se sua última esperança dependesse disso. Ali, no meio daquele escritório, onde cada centímetro era marcado pelo poder e pela opulência, Maurício sentiu o chão literalmente desaparecer, porque o nome no papel não era Maurício, e nem Rafael. E não era ninguém na família. O nome ali era outro. Um nome que ele jamais imaginou ouvir ligado àquele garoto. Um nome que mudava tudo.
O verdadeiro nome de Rafael é Samuel Costa, e ele não é seu filho. Engasgado, ele olhou para Rafael. O garoto mordeu o lábio, o rosto se contorcendo, como se puxasse uma corda imensa de um segredo enterrado há décadas. Você sabe o que isso significa? A ligação foi cortada. Maurício desligou, desesperado, sem fôlego, olhando para o garoto e para a menina. A casa, a família, tudo o que ele pensou que existia, estava construído numa mentira cruel. Rafael, ou melhor, Samuel, não era apenas um sobrevivente das ruas. Era um fantasma, uma peça de um jogo maior, mais sujo, que ele nunca imaginou jogar, nem perder. E a pergunta que não saía da cabeça de Maurício, tremendo, era cruel. Quem mandou aquela mensagem? Quem jogava com essa mentira? E pior, quem afinal era Samuel? Nesse instante, um estrondo ecoou lá fora. Algo queimava no prédio ao lado. Uma fumaça negra subia rápido, cobrindo a noite. O jogo tinha acabado de virar. E Maurício sabia. Ele estava preso no meio de um incêndio, sem rota de fuga. E não era só mais um policial. Era ela, Sérgia, a mulher que Maurício nunca esperava ver ali no seu reino de vidro e aço. A mulher que ele havia acreditado estar morta. Sérgia entrou com passos firmes, olhar frio, procurando por algo. Tudo parou, o ar mudou. Ela encarou Maurício e depois fixou os olhos nos dois jovens. Maurício, começou, voz firme e sem espaço para perguntas. Tem coisas sobre sua família que você precisa saber. Agora, Maurício engoliu em seco. Cogitou fugir, negar, mas seu corpo travou. Rafael, ou Samuel, olhava para ela como se soubesse quem ela era, mas tinha medo. Sérgia virou-se e jogou no chão uma pasta grossa, cheia de papéis, fotos, vídeos. Imagens que Maurício não queria ver. Documentos oficiais sobre Solução Campos. E no meio deles, um vídeo iniciado automaticamente no notebook aberto. Era a imagem clara de uma criança. Não Rafael, mas outra criança. Menino, de pele clara, rindo em um quintal qualquer. Um sorriso inocente demais para aquele lugar sujo, cruel. Essa criança, falou Sérgia, olhos duros, é quem você pensa ser o seu filho. Maurício arregalou os olhos, sentiu o chão girar. Como assim? Gaguejou, a garganta seca. Isso é mentira. Não, Maurício. Ela soltou um suspiro pesado. Rafael não é seu filho. Na verdade, ele é o filho que sua esposa teve numa outra vida, antes de você. O silêncio ficou mais denso que o fogo lá fora. Todos se encaravam. A tensão crescia como uma bola de neve. O que você está dizendo? Perguntou Maurício, a voz fraca demais para o alívio ou o ódio. Que você nunca teve um filho biológico com sua mulher, continuou Sérgia, sentando-se, olhando firme. Eu estive com ela antes de você. E você, Maurício, você nunca soube disso. Rafael, ou Samuel, congelou. Os olhos dele transbordaram uma mistura estranha de alívio e confusão. Sérgia continuou, puxando um envelope antigo, amarelado. Essa criança aqui, com você agora, é fruto de um casamento que sua mulher teve antes. Ela foi sequestrada. Trocaram ele e o seu filho de verdade. Você nunca viu Samuel, porque ele viveu nas ruas. O menino que você chamou de Rafael, ele não é quem você achava. Maurício tinha a cabeça pulsando,
o coração quebrando em dois. A menina segurava forte sua mão, olhos arregalados, não entendendo nada. A governanta atrás da porta engolia o choro. Então veio o choque final. O telefone tocou de novo. Maurício atendeu sem querer. Do outro lado, uma voz macabra, conhecida, sussurrou, cheia de desprezo. Samuel. Era o verdadeiro nome daquele que você queria esquecer, mas o garoto que você tem agora, esse é o seu filho legítimo, o verdadeiro Samuel. E está longe, bem longe de ser um mendigo. Maurício engasgou, a voz desligou, o telefone caiu da mão, barulho alto no chão. Tudo desmoronava em pedaços. O fogo, a mentira, o medo e a pergunta que esmagava a alma dele. Quem, afinal, era aquele menino? E o pior, onde estava o seu filho de verdade? Naquela sala lotada de segredos, silêncios, medo, o tempo parou. O jogo mudara de novo, sem aviso. Maurício olhou para Sérgia. Me diga a verdade. Agora. Mas ela só sorriu, fria, com um brilho cruel no olhar. A verdade? Maurício, a verdade está muito, muito mais distante do que você imagina. No reflexo do vidro, o incêndio a queimar. Lá fora, a cidade já notava fumaça. Lá dentro, o homem poderoso estava prestes a perder tudo, e mal sabia o quanto. O jogo acabara de virar para um lado que nem ele ousava temer antes. O que viria a seguir? Ninguém sabia ainda. Mas o que era certo, nada seria jamais igual. O silêncio pesado que caiu naquela sala parecia um soco na garganta. Maurício encarava Sérgia, o rosto branco, as mãos tremendo por dentro. Maurício tentou responder. A garganta queimava, a cabeça latejava. Suas mãos congelaram no ar. E então, um som diferente prenunciou o fim da calma. Vozes altas começaram a chegar pelo corredor. Clientes, jornalistas, policiais, todos atraídos pelo alarme, pelo fogo, pelo escândalo que crescia lentamente como um monstro devorador. Vocês acham que tudo isso ficará escondido? Gritou um dos homens atrás de Samuel. Vamos acabar com essa farsa. No meio do caos, a menina apertou a mão de Maurício com força desesperada. Pai, quem vocês acham que é o verdadeiro monstro aqui? Maurício não sabia se tinha resposta. Seu mundo desabava, e a última certeza que restava era que nada, absolutamente nada, era como ele imaginara. E a pergunta que ecoava para dentro dele, para dentro de todos ali: quem, afinal, estava controlando o jogo?
A porta do escritório começou a bater violentamente contra a parede. Alguém estava chegando. E não vinha para negociar. A porta do escritório balançava a cada batida violenta, o barulho ecoando como um trovão preso na garganta. Maurício segurava firme a mão da menina, o corpo tenso, a respiração presa no peito. O fogo lambia o prédio ao lado, a fumaça preta invadia a noite. Lá fora, uma confusão crescente já anunciava o caos. Quem é? A voz de Maurício saiu arranhada, quase sem fôlego. O silêncio se estendeu por um segundo que parecia eterno. A porta se abriu de vez, e uma figura entrou rápido, quase derrubando tudo no caminho. Ela piscou rápido, um sorriso estranho atravessando seu rosto. Um rosto que até aquele momento parecia só uma funcionária fiel. Por que, Maurício? Ela disse, e as palavras caíram pesadas como pedras. Você matou a minha família. Maurício arregalou os olhos, o corpo rígido. A menina soltou um grito mudo, pressionando a mão contra a boca. O quê? Conseguiu dizer Maurício. A voz um fio de medo e surpresa. Cláudia engoliu seco. Os olhos se encheram de uma raiva fria, calculada. Você mandou. Seu império, a escola que você criou para se promover, teimou minha casa. Matou meu marido e minhas 2 filhas. Quem você chamou para esconder isso? Quem limpou todas as pistas? Eu? Não. Era ela, a esposa de Maurício, rindo com o que parecia ser um terceiro homem. Mas não era um sorriso qualquer, era um plano, um acordo sujo. Maurício viu a ele mesmo, mas não como herói ou vítima. Viu-se entregando nomes, cartas, jogando com Sérgia e com Cláudia. Ali estava a verdade nua e brutal. Ele não era só um assassino de sonhos, era cúmplice de um crime muito maior. Seu império, sua família, suas mentiras, tudo parte de uma teia que ele mesmo ajudou a tecer. A casa caiu. O fogo tomou o prédio. O escândalo explodiu em ondas pela cidade. E a pergunta que queimava na boca de todos ficou pendurada no ar. Quem realmente estava puxando as cordas? Maurício. Ou alguém que estava bem ali, no meio deles, esperando o momento certo para dar o golpe final. E naquele instante, antes que o silêncio tomasse conta, a voz da menina soou firme, cortando o breu. Pai, e se o maior monstro não estiver fora? A porta do escritório se fechou com um estalo seco. Lá fora, a sirene começou a se aproximar. Dentro dali, a guerra só estava começando. E o que vinha a seguir podia destruir tudo ou finalmente revelar quem era o verdadeiro inimigo. O tempo entrava em colapso e ninguém conseguiria escapar do que estava por vir. O estalo da porta fechando foi o último som antes do vazio. Todos ficaram paralisados. O fogo lá fora rugia intenso, mas dentro do escritório, o peso do silêncio esmagava tudo. Maurício apertava a mão da menina, os dedos dela quase cravando a pele. Respirava fundo, tentando não deixar a cabeça explodir. De repente, a luz se apagou. Escuridão total.
Apenas o som da sirene ao longe invadia o prédio, misturado ao barulho abafado do incêndio. O coração de Maurício batia tão forte que parecia querer fugir do peito. A menina soluçava baixinho e Rafael segurava sua mão como se fosse o último apoio num mundo desmoronando. "O que aconteceu?" sussurrou Sérgia, a voz tremendo. Um clarão relâmpago cortou a noite, seguido de um estrondo brutal que sacudiu o prédio. O chão vibrou e, por um instante, tudo pareceu se partir em pedaços. O silêncio voltou, mais pesado. Um silêncio que se estendeu como uma onda negra. Foi quando uma voz, curta e fria, recortou o ar. "Não, ele não está morto." Todos se viraram rápido. A voz vinha de trás, do corredor aberto que dava para o lado de dentro do prédio. Era um homem, alto, com olhos duros e um sorriso cruel, o tipo que carregava ameaças no olhar sem dizer uma palavra sequer. Ele entrou de passos calmos, parecendo controlar o caos sem esforço. Maurício nunca foi o maior inimigo. Ele só estava no caminho errado. A voz cortava, seca como uma lâmina. Uma arma. E antes que alguém pudesse reagir, apontou para a menina, que iria chorar. "Se quiserem sobreviver, parem de fingir. O verdadeiro problema nunca foi ele." Um disparo ecoou pela sala. A menina caiu no chão, o corpo tremendo. Rafael gritou, um som visceral e brutal, chutando o ar com fúria. Cláudia tentou se jogar na frente, mas o homem recuou, sorrindo com satisfação. Samuel, o homem, deu um passo atrás, olhos fixos no agressor. A tensão cortava o ar. Cada segundo parecia um nó apertando o peito. Foi aí que aconteceu. A pasta que Sérgia havia jogado no chão se abriu sozinha, espalhando os papéis pela sala. O rosto das pessoas na sala ficou branco. A menina chorava, abraçada ao corpo do pai morto. Rafael tremia. E até Cláudia parecia incapaz de dizer uma palavra. "Quem?" perguntou alguém, quase inaudível. Mas era tarde, porque naquele momento as sirenes cresciam do lado de fora. A polícia, a mídia, o mundo, todos viessem a saber de um segredo que poderia destruir tudo: a família, o império, as vidas. E a pergunta que ficou naquela sala de vidro e fogo, cheia de sangue, mistérios e traições, era uma só. O que exatamente Maurício tentou apagar? E por quê? O relógio não parava. E a verdade agora não tinha mais volta. O silêncio continuava pesado, cortado só pelo som das sirenes cada vez mais perto. Só que ele apareceu conversando com Maurício, trocando o que pareciam ser documentos, mas também apertos de mão, sorrisos falsos e planos. E mais chocante, apareceu o outro Samuel, o garoto da rua, não mais na rua, mas em um centro fechado, de aparência fria e clínica, conectado a máquinas, com olhos vazios. A câmera focou no rosto dele, com um soro preso no braço, falando baixinho com alguém sequer visível. Uma voz no vídeo sussurrou: "Preparado para o próximo passo. A verdade precisa ser controlada." A sala explodiu em vozes, em murmúrios horrorizados. Cláudia apertou a arma contra o peito, engolindo seco, os olhos arregalados. Rafael arrepiou, sentindo o peito despedaçar de dor. "Mas o que é isso?" gaguejou. "O que eles fizeram com ele?" Sérgia olhou para Maurício, depois para a menina, depois para Rafael e virou a câmera do celular para ela mesma. "Tem mais", avisou, "e é pior do que vocês pensam." Ela apertou o botão. Na tela, um novo vídeo começou. Era uma filmagem caseira, tremida, datada de anos atrás.
Ali, um homem parecido com Maurício jovem, sorrindo, segurava um bebê. Um bebê que não era nem Rafael, nem Samuel, nem a menina ali na sala. Era uma criança diferente. E então a imagem congelou no rosto daquele bebê. O choque foi visível, porque aquele bebê era Sérgia. Ela ficou parada como se o mundo caísse em pedaços de novo. Meu Deus, sussurrou Cláudia. Ela, Rafael encarou Sérgia. É? A menina abraçou a si mesma com força, olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia, admitiu Sérgia, com a voz falhando. E então, o homem sombrio que segurava a arma riu baixo, um som de desdém. Vocês acham que isso aqui é só sobre dinheiro ou poder? Zombou. É sobre sangue. E a próxima jogada ia destruir, de vez, todas as certezas enterradas sob as cinzas. O silêncio dominava a sala, pesado, como se o ar tivesse grudado na pele de cada um ali. A menina no chão chorava baixinho, os soluços cortando o vazio. Rafael segurava o corpo imóvel de Maurício, a raiva se misturando ao desespero dentro dele. Um nó que parecia nunca afrouxar. Sérgia e Cláudia trocavam olhares, sem saber o que dizer, mas sentindo cada segundo passar como uma sentença. E era nesse instante que as palavras de dois Maurícios ainda ecoavam, quando o inesperado aconteceu. O homem que estava de pé, o novo Maurício, deu um passo para trás. A expressão dele mudou num segundo. O sorriso desapareceu. De repente pareceu perdido, como se algo invisível o tivesse atingido. Foi então que o telefone dele começou a vibrar. Rápido, insistente, urgente. Ele olhou para a tela, a mão tremendo, e engoliu em seco. O semblante endureceu. Uma sombra lhe cruzou o rosto de repente. O novo Maurício continuou. O verdadeiro Maurício morreu há anos, disse a voz firme, fria. Eu sou o irmão gênio dele. A coragem que faltava antes agora explodiu em uma fúria reprimida. O quê? Rafael arregalou os olhos, quase gritando. Você tá brincando? Ele balançou a cabeça, o rosto implacável, sem deixar espaço para dúvidas. Meu nome é Marcos. Marcos Albuquerque. E tudo isso, tudo que vocês acreditam, foi manipulado por mim desde o começo. Um silêncio estourou na sala. A traição, o jogo, a mentira. Exato. Eu queria que todos acreditassem que o poder estava na mão do Maurício que conheciam. Mas era eu que controlava as sombras. Sempre. De repente, um som cortou tudo. Vindo das profundezas do corredor, um grito estridente rasgou o ar. Alto, desesperado, do tipo que não pode ser ignorado. Todos se viraram para a porta e viram uma figura cambaleante, envolta em chama, correndo em direção à sala. Era o verdadeiro Maurício. O homem no chão se mexeu. Abriu os olhos com uma força impossível, ignorando a dor. Vocês! Todos vocês. Sua voz saiu fraca, mas carregada. Foram enganados. Um silêncio de arrepiar tomou conta. Mas a surpresa maior foi quando ele ergueu a mão e mostrou um anel. Um anel que ninguém na sala conhecia. Esse anel, disse Sérgia olhando com olhos arregalados, é o símbolo da verdadeira solução Campos. Rafael sentiu o sangue congelar. Então a verdade é ainda pior? Murmurou, o teito apertado de medo e dúvida. E antes que alguém pudesse responder, a porta se escancarou de novo. Luzes cegantes iluminaram o corredor. Mas dentro daquela sala, o ar apertava feito uma corda prestes a romper. Marcos encarava todo mundo com um sorriso cruel que quase dava vontade de gritar. O verdadeiro Maurício, magro, suado, se levantava com dificuldade do chão, segurando o anel pesado,
aquele símbolo que queimava na memória de todos. Rafael sentiu um nó na garganta que parecia engolir o peito inteiro. A menina ao lado dele chorava em silêncio, enquanto Cláudia, a governanta agora irreconhecível, engolia seco, sem tirar os olhos do irmão gêmeo. Vocês acham que entenderam alguma coisa? Marcos cuspiu, atravessando a sala. Não sabem por que estão aqui, nem por quem lutam. O olhar frio de Marcos atravessava cada um como lâmina. Sérgia fechou os punhos, o rosto duro, tentando manter a calma, mas a sombra da dúvida já arrastava a todos. Maurício engoliu seco, tentou reunir forças. Eu? O silêncio cortou como faca. Todos olharam para ela, o choque estampado no rosto, a verdade nua naquelas palavras simples. Marcos riu, mas era um riso vazio. Por um segundo pareceu considerar. Então, distraiu-se com o barulho da porta se abrindo. A polícia invadia o lugar. Num movimento rápido, Maurício segurou Rafael pelo braço. Escutem, ele falou com urgência. Podemos enfrentar isso juntos, ou tudo vai acabar aqui. Rafael olhou para o irmão, para o homem que quase era um estranho, mas que carregava pedaços de uma família despedaçada. A menina encarava o caminho da porta, o medo misturado com esperança. Quando os policiais entraram, não havia só ordem. Havia um silêncio pesado de histórias entrelaçadas e vidas quebradas. O fogo queimava o prédio ao lado, as chamas refletidas nos olhos dos que restavam.